Audiência pública discute faixa exclusiva para ônibus na rodovia Raposo Tavares. Seminário de Esportes reúne especialistas aqui no Legislativo Paulista. Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações Públicas se reúne após reinstalação para definir o plano de trabalho. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. Vamos começar agora ao vivo com o repórter Jorge Machado, que tem as informações sobre os trabalhos parlamentares de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Jorge, uma boa tarde para você. Muito boa tarde. O trabalho legislativo que começa às 14h30 com o pequeno expediente, às 15h30 o grande expediente e a partir das 16h30 a ordem do dia. Na sessão de ontem, houve a tentativa de votar por duas vezes o projeto de lei complementar número 31 de 2014, esse projeto que transforma em autarquia o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília. Nas duas sessões não houve quórum regimental para a aprovação dessa matéria, duas sessões extraordinárias. Ficou como votação adiada e por isso está como item 1 para a ordem do dia de hoje. E hoje tem colégio de líderes a partir das 15 horas para a organização desta pauta. Lembramos também que há o debate nesta casa do projeto de lei complementar número 6 de 2015, que extingue cargos vagos e cria cargos de assistente social e psicólogos no Poder Judiciário, mas essa matéria só deve ser apreciada na semana que vem, Sérgio. Ok, Jorge. E a secretária do Meio Ambiente, Patrícia Iglesias, visita o Legislativo Paulista e é recebida pelo presidente da Assembleia, o deputado Fernando Capês, do PSDB, pelos deputados Carlão Pignatari e Luiz Fernando Machado, ambos também do PSDB. A secretária de Meio Ambiente, Patrícia Iglesias, foi recebida pelo presidente, deputado Fernando Capês, do PSDB, e pelos deputados Carlão Pignatari e Luiz Fernando Machado, ambos do PSDB. Ela trouxe a preocupação com o projeto de lei 249 de 2013, que autoriza a concessão de áreas públicas nas unidades de conservação, assunto a ser discutido em reunião futura do Colégio de Líderes. É lógico que a Assembleia tem um papel fundamental, porque trabalha muito na evolução da legislação do Estado de São Paulo e para nós é muito importante que se vislumbre como colocar as questões ambientais dentro de toda essa evolução legislativa. Ao fim do encontro, a secretária falou sobre o último prazo do CAR, Cadastro Ambiental Rural, dia 6 de maio, e sobre o incêndio em Santos. O que nós precisamos verificar nesse acidente é quais as lições que nós tiramos, como nós podemos evoluir e melhorar o licenciamento, melhorar a fiscalização, melhorar as exigências e, portanto, atingir critérios, vamos dizer assim, melhores do ponto de vista de prevenção. Muito importante essa definição do presidente da Assembleia, o deputado Fernando Capês, de trazer para o Parlamento o secretário de Estado para que possa efetivamente dizer o que pensa da sua gestão nos próximos anos. Eu conheço já o trabalho da professora Patrícia Iglesias, secretária do Meio Ambiente, professora livre docente da Universidade de São Paulo, preparada, bem intencionada, está fazendo um trabalho, começando um trabalho muito importante para a preservação do meio ambiente aqui no Estado de São Paulo, e a Assembleia Legislativa fez agora praticamente um termo informal de cooperação. As portas estão abertas para a Secretaria do Meio Ambiente e a gente espera trabalhar em parceria para aprovar muitos projetos e medidas de proteção do meio ambiente em nosso Estado. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, o primeiro secretário da mesa diretora, o deputado Enio Tato, do PT, e o segundo secretário da mesa, o deputado Elimir Chedid, do DEM, nesta quarta-feira visitaram instituições públicas. Agora, toda vez que há mudanças na mesa diretora da Assembleia, são feitas essas visitas de apresentação a vários órgãos do poder público. O repórter Jeremias Gomes, ao vivo, tem informações para a gente sobre essas visitas. Jeremias, boa tarde para você. Exatamente, Sérgio. Falamos aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. É um tribunal que abrange 22 milhões e meio de pessoas, a sua abrangência na capital paulista e na Baixada Santista, na região metropolitana. Essa visita da mesa diretora encerrou agora há pouco, foi uma conversa de cerca de meia hora e a mesa diretora foi recepcionada pela presidente aqui do TRT, Silvia Devonald. E nessa conversa já foi ventilado algumas propostas, por exemplo,
exemplo, a Assembleia Legislativa deve ceder alguns espaços durante a Semana Nacional de Conciliação, que é realizada aqui pelo TRT. Para se ter uma ideia, na última conciliação foram envolvidos cerca de 60 milhões de reais em conciliação, porque é um dos objetivos do Tribunal Regional do Trabalho realizar estas conciliações, só que são muito volumosas e a Assembleia Legislativa deve participar. Outro foco desta visita foi a participação do Tribunal Regional do Trabalho nos cursos do Instituto Legislativo Paulista para os seus servidores e para os demais interessados relacionados à área do direito trabalhista. Mais cedo, às 9 horas da manhã, a mesa diretora esteve no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu estive lá acompanhando. A mesa diretora foi recepcionada pela presidente do tribunal, Cristiana de Castro Moraes, e nós falamos também com o presidente da Assembleia. Vamos ouvi-los. Nós trabalhamos de forma conjunta, sim, é sempre bom essa integração. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um órgão que auxilia, que presta auxílio à Assembleia Legislativa na questão da fiscalização, da competência de fiscalização. Nós fiscalizamos tanto o Estado de São Paulo como 644 municípios do Estado de São Paulo. Emitimos parecer técnico sobre as contas do governador e também sobre as contas das 644 prefeituras. O parecer técnico das contas do governador encaminhado à Assembleia Legislativa e o parecer técnico sobre as prefeituras às câmaras municipais. Além disso, nós julgamos também todos responsáveis pelo dinheiro público e todo esse julgamento técnico é encaminhado para a Assembleia na questão de para o conhecimento e a competência de fiscalização da Assembleia. Uma visita protocolar importante porque firma o bom entendimento e a harmonia entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas. Isso é muito facilitado pela postura da doutora Cristiana de Castro Moraes, muito querida e respeitada por todos os deputados. Mas nós discutimos também temas importantes. O projeto de lei que está na Assembleia, que cria os planos e carreiras dos agentes de fiscalização do Tribunal de Contas. Tem um plano todo para disciplinar essa carreira, porque não adianta um funcionário público, um servidor responsável pela fiscalização, entrar no Tribunal de Contas com o salário e se aposentar 30 anos depois com o mesmo salário, sem ter uma perspectiva de evolução nessa carreira. O tribunal está perdendo muitos desses profissionais por falta de uma visão, de uma possibilidade de crescimento dentro dessa carreira. Discutimos isso, um projeto que estava parado na Assembleia Legislativa e a mesa diretora, juntamente com o Tribunal de Contas, encontrou uma fórmula de aprová-lo em consonância também com o Poder Executivo. Foi muito bom encontro por isso. Mas também a realização de seminários que serão feitos na Assembleia Legislativa com todos os municípios do Estado de São Paulo. Nós vamos realizar 4 seminários, dividir o Estado em 4 grupos de municípios para dar orientação no que diz respeito à responsabilidade fiscal, e vamos contar com os palestrantes especialistas do Tribunal de Contas, especialistas na área de improbidade administrativa para dar orientação e também na justiça eleitoral. Muitos prefeitos e administradores públicos, presidentes de Câmara, sendo processados, muitas vezes por uma falta de orientação, uma errada compreensão do texto legal. E, finalmente, uma ação conjunta de fiscalização, Tribunal de Contas e a Assembleia, por meio do seu órgão, que é o Núcleo de Avaliação Estratégica, o NAI, em que se faz uma fiscalização em duplo sentido. O tribunal analisa o controle legal, de legalidade, de obediência aos princípios constitucionais da administração pública e a Assembleia a qualidade do serviço que está sendo prestado. Essa ação interativa entre Tribunal de Contas e Assembleia vai produzir muitos resultados em prol da sociedade. Enfim, um encontro importante para a sociedade, que vai trazer resultados efetivos. Saber agora da previsão do tempo. O sol aparece entre nuvens em São Paulo. Hoje a máxima chega aos 27 graus. Em Campinas, o sol aparece entre nuvens, máxima de 27 graus. Em São José dos Campos, tarde de tempo bom, a máxima chega aos 26 graus. Em Sorocaba, o sol aparece entre nuvens, a máxima é de 28 graus. E em Ribeirão Preto, tempo bom na maior parte do dia, a máxima chega aos 29 graus. Depois do intervalo, o Seminário de Esportes reúne especialistas aqui no Legislativo Paulista. Voltamos já.
audiência pública no Legislativo Paulista discute faixa exclusiva para ônibus na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. Passar horas no trânsito todos os dias e com quilômetros de congestionamentos. Para quem anda de ônibus na capital paulista, isso é passado. As faixas exclusivas de ônibus aumentaram a velocidade média e reduziram o tempo do usuário deste tipo de transporte. O problema é que moradores da região da rodovia Raposo Tavares, entre os quilômetros 12 e 29, continuam no congestionamento e dentro dos ônibus. Apesar de Raposo Tavares ser uma rodovia, ter um nome de rodovia, ela de fato é uma avenida dentro da cidade, integrada com as vias do Butantã. O Butantã tem uma característica de radialidade, várias vias grandes radiais, e a Raposo é uma dessas radiais. Só que, como ela é rodovia, nada pode acontecer lá. A audiência pública desta terça-feira, por uma faixa exclusiva de ônibus na Raposo Tavares, trouxe o problema para a Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente sabe da experiência de corredores de ônibus em rodovia, né, o tal do BRT, mas a gente sabe que isso tem um custo muito alto. E aqui em São Paulo, o BRT na Raposo, ele vai bater de frente com a discussão também que se faz de monotrilho, de outro orçamento muito alto. Então, uma coisa inviabiliza a outra. A faixa não, é pintar um espaço que a gente possa transitar, na medida que a gente tiver uma alternativa então diferente, monotrilho, tira-se a faixa, né? Então isso é um custo muito pequeno para o poder público e depende de vontade política. Uma faixa exclusiva de ônibus na rodovia Raposo Tavares reduziria o que hoje levam 2 horas no trânsito para menos de 30 minutos o trajeto. Hoje, a velocidade média do ônibus na rodovia é de 13 km por hora. Bem abaixo dos 35 km por hora desejáveis. Uma solução que está nas mãos do Estado de São Paulo. Todos conhecem aqui a situação, principalmente quando as pessoas começam a chegar em São Paulo. Ninguém consegue, é um trânsito monstruoso, desumano, que tem atrapalhado e causado grandes transtornos para as pessoas. Então, a faixa na Raposo Tavares é um instrumento importante para garantir mais mobilidade. Não resolve a situação, mas ela faz um ajuste e ajuda a amenizar a situação caótica que é chegar em São Paulo pela Raposo Tavares, pelo transporte público. O Seminário de Esporte, Atividade Física e Saúde, em sua 5ª edição, recebe especialistas durante essa semana aqui no Parlamento Paulista para debater a importância e também os desafios do esporte no estado de São Paulo. As novidades e tendências do mundo esportivo foram apresentadas no seminário que chega à sua 5ª edição aqui na Assembleia Legislativa. Esse evento, na verdade, ele veio à Assembleia para servir de referência para todos os secretários municipais de esportes, para todos os gestores do esporte, para os profissionais, professores e tudo mais, uma forma de capacitação e também de estar levando conteúdos de ponta da educação física, do esporte, para que seja socializado em toda a comunidade. O fisioterapeuta Leandro Calazans falou dos benefícios da atividade física para quem sofre das chamadas dores músculo-esqueléticas. Muita gente acredita que quando você tem dor, você deve ficar parado até esperar a dor ir embora. E a proposta é que você faça movimento, que faça atividade física com pessoas também com dor musculo-esquelética. Tem alguns cuidados que têm que ser tomados para você não aumentar ou prejudicar a dor, o processo inflamatório, mas no geral o que você tem que fazer é não deixar as pessoas paradas em casa sentindo mais dor. Ao debater as questões sobre lazer, o uso da bicicleta e a mobilidade urbana, o professor de Educação Física Luiz Gonçalves Júnior disse que é preciso uma abordagem mais abrangente possível. A mobilidade urbana já foi discutida em diversos países, continua sendo tema de discussão em diversos países. E é um tema que não pode ser dissociado e se olhar exclusivamente ou para o automóvel, ou para a bicicleta, ou para o transporte público. É preciso se olhar para o todo, inclusive para o entorno desse todo. Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal de Educação Física, explicou a importância do foco no ranqueamento das Olimpíadas ser nos atletas e não nos países. E o ranqueamento de países não existe. A Carta Olímpica Internacional estabelece que vale os atletas, o que importa é a medalha do atleta. E não há ranqueamento de países para os Jogos Olímpicos, há ranqueamento de países por modalidade esportiva. Na parte da tarde, dando continuidade ao 5º Seminário Esporte, Atividade Física e Saúde, os palestrantes falaram sobre a experiência com o futebol de botão e o projeto terapêutico singular com profissionais da saúde do SUS. A ideia é
trazer o futebol de botão como uma experiência que promove a vida e promove saúde. Então aí está em jogo um novo paradigma. O paradigma da promoção da saúde, ele proporciona a discussão, o foco no sujeito, nos usuários do Sistema Único de Saúde, e na perspectiva de não discutir doença, mas discutir saúde nessa perspectiva. E em seguida, a nutricionista Karen Dunker falou sobre o programa de prevenção da obesidade e o transtorno alimentar em escolas públicas do estado de São Paulo. A ideia do projeto é prevenir tanto a obesidade como o transtorno alimentar. O transtorno alimentar é uma doença que são doenças psiquiátricas, né, que estão crescendo no Brasil, no mundo a gente já tem vários estudos epidemiológicos, e no Brasil a gente vê que eu trabalho em serviço no PROATA, né, que é um serviço da Unifesp, que também atende pacientes com esses problemas. A gente vê que cada vez mais as pessoas estão procurando, tem uma fila enorme de espera, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o corpo, preocupadas em emagrecer. A sociedade tem pedido muito isso das pessoas, e isso tem levado as pessoas a desenvolverem essas doenças. Bom, e hoje já está acontecendo, né, o terceiro dia do 5º Seminário Esporte, Atividade Física e Saúde. E um dos destaques de uma das palestras, foi o esporte no desenvolvimento das crianças e também dos adolescentes. E a repórter Priscila Silvério tem agora as informações ao vivo. Priscila, tudo bem com você? Uma boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Tudo bom? Bom, o seminário deu uma pausa agora para o almoço e retoma a partir das 2h da tarde. No período da manhã nós tivemos 2 palestras. Uma com a professora Rosângela da Silva Domingos, que trabalha na Fundação Casa. Ela falou do esporte como uma medida socioeducativa. O jovem infrator, ele tem acesso ao esporte, aos jogos, portanto, a regras e também a punições. Também nós tivemos uma palestra com a doutora Soraya Cristina Darido, que é da Unesp de Rio Claro. Ela falou sobre a responsabilidade das escolas com a saúde. Ela trouxe um estudo não muito animador, que mostrou que nós estamos muito longe do que é o ideal para a realização de atividades dentro da escola que voltadas à saúde para as crianças, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. No período da tarde, hoje, nós vamos ter palestras que falam sobre os cuidados para evitar cirurgias nos joelhos e também sobre a educação na saúde. O 5º Seminário Esporte, Atividade Física e Saúde acaba amanhã. Começa às 8h30 da manhã e termina às 6 da tarde. Para acompanhar a íntegra e ao vivo o seminário, é só acessar a nossa página, a página da Assembleia Legislativa de São Paulo, na internet. Sérgio. Obrigado, Priscila. Vamos saber como fica o tempo hoje à tarde em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o sol aparece entre nuvens durante o dia. A máxima chega aos 27 graus. Em São José do Rio Preto, dia bom com sol aparecendo entre nuvens. A máxima é de 28 graus. Em Mogi das Cruzes, a máxima fica também em 28 graus. E em Piracicaba, dia abafado. A máxima prevista é de 29 graus. Frente Parlamentar em defesa dos institutos públicos de pesquisa e das fundações públicas se reúne após a reinstalação para definir o plano de trabalho. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já.
E hoje acontece o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da represa Billings. O repórter Jorge Machado tem agora ao vivo as informações sobre essa reunião. Jorge. Reunião, lançamento da Frente Parlamentar em defesa da represa Billings, está marcada para as 14h30 no auditório Teotônio Vilela, ela que é coordenada pela deputada Ana do Carmo, do PT, também tem as assinaturas dos deputados Teonílio Barba, Luiz Fernando Teixeira e Luiz Turco, todos do PT. O objetivo da Frente Parlamentar é a recuperação da qualidade das águas da represa Billings. Represa Billings que está também servindo de alternativa de fornecimento de água para a Grande São Paulo, lembrando por conta do estresse hídrico, da falta de chuvas sobre os rios que formam as represas do Sistema Cantareira. Sistema Cantareira que abastecia 9 milhões de pessoas aqui na metrópole, foi reduzido para 6 milhões de pessoas, eram 33 metros cúbicos por segundo, caiu para quase a metade, 17 metros cúbicos por segundo. Lembramos também que os convidados para o lançamento, esse ato em defesa da represa Billings, Renato Tacnin, professor de gestão ambiental do SENAC, Marta Ângela Marcondes, professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e Paula Siminelli, pelo consórcio intermunicipal do Grande ABC. Voltamos a falar, 14h30, auditório Teotônio Vilela, o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da represa Billings. E à tarde também acontece uma audiência pública. O deputado João Paulo Rilo, do PT, vai realizar uma audiência pública para debater a pauta de reivindicações dos professores da rede pública estadual que estão em greve há mais de 20 dias. A audiência vai reunir representantes da APOESP, o Sindicato dos Professores, e também da Secretaria de Estado da Educação por um diálogo de soluções. O convite foi feito e subscrito por outros 21 deputados. A audiência começa às 15 horas no auditório Paulo Kobayashi. Sérgio. Obrigado, Jorge, pelas suas informações. Uma frente parlamentar em defesa dos institutos públicos de pesquisa e das fundações públicas do Estado de São Paulo se reúne após a reinstalação para definir o plano de trabalho. Nos planos da frente, coordenada pelo deputado Carlos Neder, do PT, e reinstalada neste mês de abril, estão a continuidade de visitas aos institutos públicos e fundações públicas do Estado de São Paulo e também a ampliação da divulgação dos trabalhos na imprensa. Vamos concluir algumas visitas a institutos e fundações ainda não realizadas, são poucas. Pretendemos fazer com que sejam divulgadas mais intensamente as resoluções da Frente Parlamentar junto aos órgãos de comunicação, porque em que pese todo o esforço feito aqui pela TV Assembleia, pelos meios de comunicação próprios da Assembleia Legislativa, nós sentimos que há uma carência de debate sobre a questão de ciência, tecnologia, inovação, pesquisa e das mudanças que vêm ocorrendo na gestão estadual em outros meios de comunicação, seja na mídia eletrônica, rádio, televisão e mídia impressa. Os projetos de lei de autoria do governo do Estado de São Paulo para a extinção da Fundap, a Fundação do Desenvolvimento Administrativo, e para a extinção também do CEPAM, o Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal, também vão estar em pauta. Nós definimos vários temas que serão objeto de debates, a começar por um debate importante sobre qual é a visão que hoje o governo Alckmin tem da estrutura administrativa do Estado de São Paulo, qual é a reforma que ele vem implementando, inclusive com proposta de extinção da Fundap e do CEPAM, com a qual nós não concordamos, e queremos saber como esta proposta de extinção se insere ou não numa perspectiva de modernização dessas instituições em âmbito do Estado de São Paulo. Vamos saber do tempo em mais cidades do interior do estado. Em Franca, a máxima chega aos 27 graus. Em Bauru, tempo nublado, pode chover no início da noite, a máxima é de 28 graus. Em Limeira, sol entre nuvens, máxima também é de 28 graus. Em Marília, tempo bom, a máxima chega aos 29 graus. O Jornal da Assembleia desta quarta termina aqui. Parabéns às cidades de Anhembi, Iacanga e Jales, que fazem aniversário hoje. E lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares, plenário Juscelino Kubitschek. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.